Duas excelentes notícias no futebol brasileiro. Jorge Jesus de volta ao Brasil, Luiz Araújo abre o coração e o Flamengo com final feliz nas renovações. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. Não custa nada, é de graça, simples assim. Consegue me ajudar? Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão que vai ganhar tudo. Põe fé, tamo junto. Vamos que vamos. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte: vou deixar um link na descrição e você vai comprar hoje a sua camisa do Flamengo com desconto. Isso mesmo, vai poder parcelar, presentear quem você ama e ficar bonito na foto. Flamenguista de verdade tem que ter o seu manto sagrado, não é mesmo? Então corre lá, clica no primeiro link e compre hoje aí sua camisa do nosso Mengão. Tamo junto? Meus amigos, situação é a seguinte: o Flamengo encerra hoje a preparação para enfrentar o Internacional, o jogo que acontece amanhã às 21 horas no Maracanã. O Flamengo vai ter alguns retornos aí, como Bruno Henrique, é uma excelente novidade. Bruno Henrique vai estar, não sabe ainda se vai estar como titular ou se vai entrar no decorrer do tempo. Além do Bruno Henrique, poderemos contar com o Gerson, apesar dele não ter treinado após a volta da seleção, mas está contado aí para poder estar na partida. Fez exames na seleção, não tinha problema nenhum, não tinha lesão. Fez exames no Flamengo, deu um pequeno desgaste muscular, nada que o impeça de jogar. Então vai ficar a caráter do Felipe Luiz, se vai escalar ou vai poupar o Gerson. De La Cruz também de volta ao time, Varela, Wesley, Léo Ortiz e Alexandre. Então o Flamengo tem muito jogador de volta aí. Tem o Michael também, que está em boa fase, né? Já voltou fazendo gol aí depois da lesão, apesar do gol ter sido invalidado, mas ele fez, foi um gol legítimo, o erro foi do juiz. Então o Flamengo tem muito jogador voltando, tem também jogador de novo no DM, né, no departamento médico, que é o caso do Arrascaeta e do Danilo. Ou seja, a bruxa meio que está solta, mas entre os males e os bens aí, o Flamengo está caminhando e as coisas vão ter um bom desfecho aí. Com isso, o Flamengo está no mercado da bola, todo mundo sabe que o Flamengo busca a contratação de Jorginho, um baita jogador, lá no Arsenal. Está escanteado, está na reserva, mas para nível de futebol brasileiro ia sobrar. E você, acha que o Flamengo deve insistir nessa contratação? 15 de abril vamos ter o desfecho disso aí, então não tem novidades até o presente momento. Mas seguindo nisso aí, a gente está acontecendo no Flamengo uma série de renovações. Primeiro renovou com o Eric Pulgar, está renovado por mais 3 anos. Ontem tivemos a confirmação de que Varela também renovou por mais 3 anos, ou seja, o Flamengo dando aí, né, segmento à renovação, que acabam sendo reforços, porque os jogadores que sairiam no final do ano vão reforçar por mais 2 anos à frente ainda. São um contrato de 3 anos, mas se contar o final do ano, mais 2. E Gerson deu uma baita notícia, ele fez um vídeo ontem, né, durante a premiação lá do Campeonato Carioca. Ele disse o seguinte: que ele pretende, abre aspas aí, ele pretende dar seguimento, está feliz no Flamengo e pretende, né, ter um final feliz na renovação. Então, abre aspas aí, renovação com gesto, final feliz. Gerson revelou que o Flamengo conversou sobre a renovação de contrato antes da final do Campeonato Carioca e espera desfecho nos próximos dias. Está tudo encaminhando para dar certo, segundo aí Rodrigo Lima, do Coluna do Fla, que fez a apuração. Então é o seguinte: Gerson e Flamengo estão perto do final feliz. Ainda não assinou a renovação, mas deve ter um desfecho positivo aí, porque o jogador quer, o Flamengo quer. Teve aquela polêmica lá com o pai dele, mas está tudo bem, o pai dele parece que também já superou, e as coisas continuam, e assim será. E ontem, como eu disse a princípio, teve a premiação do Campeonato Carioca. Felipe Luiz muito emocionado, conquistando aí o seu primeiro título de como melhor técnico também, além dos jogadores que foram premiados, né? E o Flamengo foi campeão. Então o Felipe Luiz aí, ó, celebra título carioca do Flamengo e dá recado aos jogadores. Primeiro prêmio como treinador, muito feliz. Uma honra estar aqui. Primeiramente gostaria de agradecer a minha esposa, Patrícia. Se hoje estou vivendo esse sonho é porque você me apoia incondicionalmente, te amo. Isso aí foi o Felipe Luiz que falou, então abre aspas aí.
Depois gostaria de agradecer aos meus jogadores, são muito bons, sendo tão bons jogando, são muito bons, sendo tão bons jogando tão bem. Eles me fazem ser o melhor treinador. Parece que estou treinando melhor do que sou, porque eles são especiais. Tenho muito orgulho de liderar vocês, ser campeão com jogadores e treinador, ser campeão como jogador e treinador, e vocês conhecem o que eu quero, isso é o mais importante. Felipe Luiz durante o evento da FERJ, mais uma vez Rodrigo Lima do Coluna do Fla, então créditos para ele aí. E além disso aí, teve a premiação, durante a premiação a seleção do Campeonato Brasileiro de 2025, o Campeonato Carioca 2025 ficou assim, ó: Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira do Flamengo, Fuentes do Fluminense, Pulgar e Gerson do Flamengo, Arias do Fluminense, Bruno Henrique do Flamengo, Cano e Verratti do Vasco. Cano do Fluminense e Verratti do Vasco. Técnico, melhor técnico aí, Felipe Luiz. Então aí, o que vocês acharam? Foi justo essa premiação aí? Tem algum jogador do Flamengo que você colocaria ou não? Diz aí, deixa nos comentários. Então, meus amigos, foi uma noite muito feliz. Luiz Araújo também abriu o coração, abre aspas aí. Estou muito feliz com esse começo de temporada, mas como a gente vem conversando dentro do grupo, já passou. A gente tem campeonatos muito mais importantes pela frente. Felicidade com um bom momento. Estou muito feliz com o momento que estou vivendo, mas ainda com o momento da equipe. Vamos continuar trabalhando forte para que a gente possa conquistar ainda mais títulos esse ano. Sinto que sou um cara muito importante no Flamengo, tanto que em jogos decisivos venho aparecendo mostrando meu trabalho. Há grandes jogadores aqui e eu sou um grande jogador também. E aí falou da importância do Felipe Luiz. Estou escutando os conselhos dele. Um é que tenho muita qualidade na finalização, não um contra um. E é abusar mais disso, estar mais perto da área. Isso tem me ajudado muito. Estou marcando mais gols do que na outra temporada. Tenho certeza de que vai ser um grande ano, não só para mim, mas para todo mundo. Então, Luiz Araújo se declarando, exaltando a equipe. E assim vai prosseguindo as coisas aí. Então a gente falou aí da renovação de Gerson, Pulgar e Varela. Gerson ainda vai renovar, mas já está tudo encaminhado. Aí tem a notícia principal do vídeo aí, que é a volta de Jorge Jesus ao Brasil. E não é no lugar de Felipe Luiz, tá? Ele não está voltando para o Flamengo, ele está voltando para o futebol brasileiro, mas dessa vez para comandar o futebol máximo aí, que é a seleção brasileira, que hoje não está lá essas coisas, mas a gente já foi por muito tempo a melhor seleção do mundo, o melhor futebol do mundo. Temos sempre os melhores jogadores do mundo. Esse ano o melhor jogador do mundo é do Brasil, revelação, cria do Flamengo. Então o Brasil sempre esteve aí como protagonista no futebol mundial. E Jorge Jesus deve ser o novo comandante da seleção brasileira. Detalhe, Dorival Júnior ainda não foi demitido. Há uma reunião marcada para o final da tarde de hoje, onde o Dinaldo Rodrigues vai se reunir com o Dorival Júnior e a demissão deve acontecer. Demitiu o Dorival Júnior, plano A para a seleção é o Jorge Jesus. Jorge Jesus, que muita gente temia ele voltar, né? Pelo menos chegar à seleção brasileira pela primeira vez. Voltaria, né, para o Brasil, mas na seleção pela primeira vez. Muita gente temia isso aí por causa do Neymar. Neymar, gente, é um ex-jogador em ação. Ele tem que mudar muita coisa se ele quiser jogar os restinhos de ano que falta para ele aí. Convive com as contusões que atrapalham muito. E sem contar que o extracampo dele prejudica muito, que ele não se dedica, ele não se concentra, ele não se prepara. Então ele tem que cuidar disso. Ele voltando a ser aquele grande jogador que ele é, 30% do Neymar hoje colocaria ele como titular na seleção brasileira. 30% dele. Ele não precisa nem voltar a 100%, com um cara aqui fora da curva. Então ele voltando a ser um bom jogador, jogando bem, coisa e tal, com certeza ele vai ter um lugar na seleção. E o Jorge Jesus entrou em contato com o Vênia Casagrande, jornalista setorista do Flamengo, mas que traz notícias aí diversas. E Jorge Jesus deu total credibilidade ao jornalista para que divulgasse que entre ele e o Neymar não existe problema nenhum, não existe nada disso. Ele apenas cumpriu a função dele, que era comandante
do Neymar e viu que o Neymar não estava em condições de ajudar a equipe. Então ele escanteou o Neymar e depois dispensou. Mas não existe problema nenhum. E o Neymar também já teria falado a várias pessoas aí que ele, Jorge Jesus, o Jorge Jesus é chato, enjoado, é o jeito dele, mas que não teria nada pessoal contra um ao outro. Não. Então Jorge Jesus deve ser o novo comandante da seleção brasileira. O que você acha dessa notícia? Só que tem um detalhe, ainda tem contrato para cumprir pelo Jorge Jesus lá no Al Hilal, na Arábia. Esse contrato só encerra no final de junho. Então teria que haver uma negociação aí para esperar o Jorge Jesus assim que encerrasse lá. É sonho antigo do Jorge Jesus treinar uma seleção no Mundial de Seleções, na Copa do Mundo. E agora está chegando a hora de realizar esse sonho. Ele já está na certa idade, a oportunidade que ele está tendo é no Brasil. Ele sempre exaltou a seleção brasileira, sempre exaltou a qualidade dos jogadores brasileiros. Ele fala português, ele consegue lidar muito bem e comandar jogadores brasileiros. Ele tem um pulso firme, ao contrário do Dorival, né, que teve uma boa passagem no Flamengo, conseguiu mais um título no São Paulo, mas na seleção brasileira ficou de fora da rodinha. Teve um episódio que ele ficou fora da roda durante a Copa América, isso aí prejudicou muito a imagem dele, desgastou, tirou a moral do técnico. Depois disso aí foram vários tropeços, o último agora contra a Argentina, tomando de 4, considera-se um vexame maior do que o 7-1 contra a Alemanha, porque a seleção brasileira estava entregue e morta na mão da Argentina. E a Argentina simplesmente tirou o pé. Detalhe, o Dorival Júnior já sabia como que eles jogavam. Eles jogam com o meio de campo povoado, tem 5 jogadores no meio de campo. E ainda assim, o Dorival Júnior deixou eles livres ali para fazer o que quisessem. Então eles foram lá e fizeram. Fizeram o esperado e tá aí. 4-1, uma vergonha. Agora deve ser demitido e o Jorge Jesus deve ser o novo técnico da seleção brasileira. Tamo junto? Abençoado, Flá. Aqui é meu Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Valeu, amigos.